Independente da sua crença, em algum momento nós já tivemos a dúvida de como vai ser exatamente o Apocalipse segundo a Bíblia. Descrita e testemunhada pelo apóstolo João, depois de ter uma visão de como seria o fim dos tempos. Nós da Fatos pesquisamos muito, utilizando inclusive o principal livro religioso dos cristãos, para poder trazer esse vídeo para vocês. Mas assim como tudo que envolve religião é algo complicado, nós já adiantamos que é possível fazer milhares de interpretações através da Bíblia, podendo assim ter diferentes visões acerca do mesmo assunto. Este vídeo foi realizado com base no livro de Apocalipse do Novo Testamento e já adiantamos, tá? Nós não fazemos apologia a nenhum tipo de crença. Nós apenas tentamos trazer para vocês fatos desconhecidos de cada área, independente de qual seja. Sendo assim, como vai ser o Apocalipse bíblico? Vamos estar em casa de boa e de repente ver a Globo anunciando o plantão. Olá, boa noite. Boa noite. Milhares de pessoas desaparecem misteriosamente ao redor do mundo. Ainda não se sabe como desapareceram e restou somente as vestes. Milhares de pessoas desaparecem misteriosamente ao redor do mundo. Ainda não se sabe como desapareceram e restou somente as vestes. As mães estão desesperadas, pois todas as suas crianças pequenas e recém-nascidos foram levadas. O que está acontecendo? Vários voos foram cancelados por conta de vários acidentes onde aeronaves simplesmente caíram do céu. O mesmo com o trânsito. Vários acidentes foram causados ao redor do mundo e ninguém consegue achar os condutores. Os hospitais estão lotados com tantos acidentados e falta de médicos e enfermeiros que desapareceram sem deixar rastros. Já parou para pensar o caos que um arrebatamento iria causar? Milhares de pessoas desaparecendo do nada? Câmera de segurança registrando apenas o desaparecimento repentino das pessoas, que só lhe restaram as vestes do corpo. É assim que o grande apocalipse bíblico vai começar. Incêndios florestais, erupções, maremotos, terremotos, tsunamis, uma série de pequenas catástrofes vai assolar a Terra. Como se já não bastasse todo o caos gerado pelo arrebatamento, as catástrofes vão fazer um combo de coisas ruins. Imagine toda a situação econômica com pessoas magicamente sumindo ao redor do mundo. Nós precisamos de uma quantidade de pessoas em cada setor para manter tudo funcionando. Estaria tudo relativamente parado. Com a falta de pessoas, a produção cai, o que logo poderia gerar um impacto na economia global. Com isso, as pequenas catástrofes vão vir para acabar de vez com tudo. Com pessoas faltando, imagina casas destruídas, pessoas tendo que se mover de uma região para outra, sendo que está faltando mão de obra para tudo. É assim que a situação econômica colapsa. Imagina vários países ao mesmo tempo com a economia arrasada. Qual que é o próximo passo? Procurar recursos naturais, que significa dinheiro, para estabilizar a economia. O que isso significa? Guerras. Claro que ninguém vai estar em uma boa situação, mas já temos grandes potências que tentam a sair menos pior nesse gráfico. Imagina a opressão em cima dos países menores que contêm recursos ainda valiosos. As alianças políticas não vão mais ser as mesmas. Agora, todo mundo é mais egoísta e tem as suas próprias prioridades. Então, cada um vai tentar sair da sua melhor maneira, invadindo os demais países em busca de recursos mais preciosos para poder levantar a sua própria economia. Então vai tender das grandes potências em acabar com os mais fracos, e depois vai ser uma luta dos grandes. As mais fortes lutando com os mais fracos para poder manter a sua própria estabilidade. Bem, a produção mundial caiu com o arrebatamento. As catástrofes naturais ajudaram a acabar cada vez mais com os preciosos recursos. Agora em guerras então, com bombas nucleares, armas biológicas e químicas, vai acabando cada vez mais com o pouco de água e as fazendas que ainda produzem uma pouca quantidade de comida no mundo, além de acabar de vez com as grandes indústrias. Por esses e outros fatores, nós vamos experienciar a verdadeira fome. Não vamos produzir mais na mesma quantidade e não vamos conseguir nos alimentar, principalmente se nos tornarmos refugiados de guerra, praticamente sobrevivendo para sair do foco dos conflitos. A fome vai começar a acabar com as pessoas, derrubando um por um. O último dos cavaleiros do Apocalipse, a morte,
nem precisa de descrição. Guerras, fome, desastres. Tudo isso vai culminar em várias mortes ao redor do mundo, o suficiente para fazer com que a nossa população diminua drasticamente, podendo chegar até mesmo a menos da metade da população atual, fazendo com que os antigos impactos da queda populacional voltem com muita força, se tornando um círculo vicioso. Quanto menos gente, mais problemas que resultam em mais mortes ao redor do globo. Em um cenário de guerras, caos, desordem, fome e morte, o anticristo surgirá como um líder, alguém de cargo político muito importante. Ele chegará à liderança mundial, formando uma nova era de paz e segurança global. Eu aceito. Ele vencerá a diplomacia pacificamente, convencendo todos os líderes mundiais com a sutileza, engenhosidade e sabedoria. Ele será um homem complexo, diferente de todos os demais. Alguém que abraçará em seu caráter as habilidades e poderes. Possuirá o admirável dom de atrair as pessoas e a irresistível fascinação de sua personalidade, suas versáteis conquistas, sua sabedoria sobre-humana, sua grande habilidade administrativa e executiva, aliadas ao seu poder de consumado lisonjeador, brilhante diplomata e soberbo estrategista. Tudo isso vai torná-lo o homem mais notável e importante de todos os tempos. Terá uma personalidade gentil, inofensiva, compassiva e se dedicará à paz e prosperidade do mundo. Esse líder estará pronto para solucionar grandes e atuais problemas mundiais. Agradeço por tê-lo como amigo. Segundo a Bíblia, esse líder vai governar o mundo inteiro, controlar a economia mundial e vai governar com o consentimento internacional. Fará um acordo de paz com Israel e também, segundo o livro, suas características pessoais são de um ser intelectual, um verdadeiro gênio militar, político, administrativo e religioso. Só que a real intenção desse líder seria alcançar a nova ordem mundial. A nova ordem mundial seria um grupo poderoso e secreto que planeja dominar e escravizar o mundo através de um governo único. A nova ordem seria um plano com o objetivo de derrubar os governos de todo o mundo, bem como erradicar todas as religiões e crenças para unificar a humanidade sobre uma nova ordem, que seria baseada em uma ideologia extremamente uniforme, uma moeda única e uma religião universal. Nessa teoria, ocorrências significativas são ditas que são causadas por um grupo extremamente poderoso e secreto, ou de vários grupos interligados. Acontecimentos históricos e atuais são vistos como passos de um curso planejado para governar o mundo, principalmente através de uma combinação de políticas financeiras, corrupção política, engenharia social, controle mental e o medo à base da propaganda. Os teólogos cristãos afirmam que os agentes de Satanás estão envolvidos em enganar a humanidade a aceitar uma ordem internacional demoníaca. Estas crenças incluem muitas vezes o milenarismo explícito. Os Illuminatis apregam a iminência da vinda do anticristo e ao fim do mundo. Então, durante esse tempo, além de todos os problemas anteriores, nós estaríamos sujeitos à perseguição religiosa, falta de liberdade de expressão e ao escravismo. Basicamente, os grandes líderes que seguem fielmente o anticristo vão dominar o resto da população, sendo 7 anos de inferno na Terra. Depois desse tempo, Jesus volta pessoalmente e aprisiona Satanás por 1000 anos. Esses serão os tempos de paz e calmaria para as poucas pessoas que restaram. A vida segue e a tentativa de refazer a humanidade também. Estima-se que vão sobrar apenas milhares de pessoas vivas em todo o mundo. Serão tempos de paz, enquanto tentamos reconstruir tudo de novo, do zero, como se fosse o final de uma guerra mundial devastadora, onde todos saíram perdendo. Depois dos 1000 anos, Satanás vai sair da sua prisão na sua última tentativa de ganhar do Todo-Poderoso. Desse modo, uma última e épica batalha final será travada. Alguns teólogos cristãos dizem que essa interpretação será do reino do anticristo contra várias nações, já que o seu império está desintegrando. Já outros textos dizem que todas as nações estarão batalhando contra Jesus Cristo, como diz em Apocalipse. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra o cavaleiro sobre o cavalo e o seu exército. O anticristo vai invadir Israel, em seguida tomar as suas tropas para o sul, onde seria o norte da África, incluindo o Egito e a Líbia. Sua ditadura econômica será desafiada, envolvendo atividade militar durante a segunda metade da tribulação.
Perto do fim, o rei do sul, provavelmente o Egito com a Líbia e outros, irão se rebelar. Ele vai trazer as suas tropas através de Israel. O anticristo ficará incomodado por notícias do Oriente e do Norte. Então ele vai voltar a estabelecer uma área de teste no Vale do Armagedon, entre o mar e a montanha do Monte de Sião. Ele vai voltar a Israel e estabelecer o seu posto de comando. O Vale do Armagedon está a apenas 20 milhas para o interior da cidade portuária de Haifa, através do qual todos os exércitos marítimos do mundo podem entrar. Em um último esforço inútil para unificar os exércitos da Terra e para desviar a atenção do fato de que a sua estrangular espera de que as potências mundiais estão enfraquecendo, o anticristo irá declarar guerra contra o próprio Jesus Cristo, o inimigo comum de todas as pessoas degradantes da tribulação. O objetivo de sua ira será o povo escolhido em Jerusalém, local onde foram derrotados. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O novo céu e a nova terra, um mundo novo depois do caos total. Uma terra onde os novos habitantes vivem felizes depois do apocalipse. Uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos compartilhando o mesmo local. Um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte não vai mais existir. E assim se encerra o capítulo 21. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei rei, e ele será o meu filho. E aí, galera curiosa,